Galera entrando aí, Deus abençoe vocês. Vamos continuar aí, vamos dar sequência aí ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, 11 e 12. Semana passada, aliás, semana retrasada, o pessoal aí ficou meio impressionado, né, com o tanto de sangue derramado aí, né? A gente viu que muitas coisas vão acontecer na grande tribulação, por isso que ela é chamada de grande tribulação, né? O dia da ira, a angústia de Jacó, né? Pesado esse nome, né? Antes de começar, aí tem um texto lá em Jeremias 30, versículos 5 a 7, quem puder abrir aí, quem puder escrever aí para nós. Jeremias 30, 5 a 7. Vamos ler aí, o que é essa angústia de Jacó? Jeremias 30, 5 a 7. Vamos lá. Boa noite, Samara. Boa noite, boa noite. Aê, Pri, tá de boa hoje aí? Tranquila? Hoje vai escorrer menos sangue, viu? Pode ficar tranquila. Isso, Jeremias 30, 5 a 7. Olha o que diz aí, ó. Presta atenção, olha a versão. Ouvi o grito de terror, grito de medo e não de paz. Parem e pensem, será que um homem pode dar à luz uma criança? Então por que vejo todos esses homens com mãos na barriga, como a mulher que está com dores de parto? Por que estão todos pálidos? Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado a ele. Para os descendentes de Jacó será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. Aleluia. Amém. Que Deus nos dê paz, graça, sabedoria, que Deus nos abençoe aí nesses dias, que Deus nos abençoe nesse estudo para que a gente possa aprender aí sobre o livro de Apocalipse e que isso reverta em mudança de comportamento por nós e que nós possamos, né, ter piedade e misericórdia da alma dos perdidos e que a gente possa entender que toda justiça será cumprida, né? Às vezes a gente se sente injustiçado por algumas coisas, né? De Deus é a nossa causa, Ele fará a justiça, porque a justiça dele é santa. Essa é uma das coisas que a gente aprende em Apocalipse também, né? Para a gente depositar a nossa justiça nas mãos de Deus, né? Porque quando isso tudo acontecer, a coisa vai ser séria, né? No começo do versículo aí, né? Olha só, ouvi um grito de terror, grito de medo e não de paz. É pesado. E aí, uma coisa importante, né, para a gente refletir, antes de começar hoje o capítulo 10 de Apocalipse, é que não se entende Apocalipse se não se estudar o Antigo Testamento, né? Os profetas do Antigo Testamento falaram e muito do grande dia do Senhor, da angústia de Jacó, do dia da ira, do acerto de contas. E quando a gente lê Apocalipse, as coisas se encaixam. Então, como eu cheguei a conversar hoje com o pastor, boa noite, Aneuza. O livro de Apocalipse, ele acaba por pegar as coisas escritas no livro de Daniel e dar uma perspectiva maior, né, do que vai acontecer, né? Então, o livro de Daniel é um livro altamente escatológico e o livro de Apocalipse ele vai fazer esse trabalho no Novo Testamento, né? É um livro inspirado por Deus e quando a gente vê essas simbologias, a gente fala, nossa, que difícil, né? Mas não é tão difícil assim. A única coisa que é difícil, na verdade, é impossível, é saber quando essas coisas acontecerão, porque no início dela se dá em ocasião ao arrebatamento, que ninguém sabe quando será. A partir do arrebatamento serão 7 anos. E aí nós temos todo esse panorama, né, do aparecimento do anticristo no início dos 7 anos, o pacto de paz que ele faz com Israel por 3 anos e meio,
A abominação da desolação que ocorre, né, nessa metade desses 7 anos, né, dessa semana de anos, né, esses 3 anos e meio, nós vamos ver esses 3 anos e meio, 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são expressões iguais para, são expressões diferentes para quantidade de dias iguais, 3 anos e meio, nós vamos ver isso se repetindo por várias vezes. Amém? Pessoal, mais uma vez aí que está chegando agora, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui, tá bom? É a alegria de um professor ver os seus alunos chegando, né? Amém. Então vamos lá. Vou começar a ler aí o livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Hoje, se Deus quiser, vamos conseguir aí estudar o capítulo 10, 11 e 12, tá bom? Isso aí, Fredão, vamos lá. Todo mundo aí lendo. Ó. Então vi outro anjo forte, que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como coluna de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E gritou com voz muito forte que parecia um rugido de leão. Rugido de leões, né? Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram, não escreva nada. O que acabou de acontecer aí foi um diálogo entre o Cristo, representado aí por esse anjo forte. A gente vê aí que é um nome, né, uma nomenclatura diferente que é dada a esse anjo, e ele vai apresentar algumas características que são diferentes aí do resto. Deixa eu só colocar aqui um não perturbe aqui, senão nós vamos ter problema aqui durante a live. Beleza. Pronto. Então, olha só as características desse anjo, né? Descendo do céu, roupa era nuvem, arco-íris na cabeça, sinal da aliança, né? Pós-dilúvio, aliança de Deus. O arco-íris é um símbolo divino. A gente sabe que o arco-íris é usado aí como símbolo de outras coisas. A primeira simbologia, o primeiro significado do arco-íris é a aliança de Deus com os homens, né? Bom, o rosto era como o sol, as pernas como coluna de fogo. De quem está falando aí? É de Cristo, né? O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Quem que tinha aberto os selos desse livrinho? Foi Cristo, né? O único que era digno de abrir esse livro, né? Então é Cristo que está sendo representado aí. O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, primeiro que o pé sobre o mar e a terra é uma representatividade assim, de tudo, né? A tomada de posse da terra. Então, se a gente tinha lido que a abertura do céu significava a retomada de posse de Cristo por parte, aliás, da terra por parte de Cristo, né? Então, esse ato de pisar aqui e ali, ou seja, sobre todas as fronteiras, é um sinal, é um simbolismo. Eu estou retomando a posse da terra, né? Então, é interessante isso, né? Porque esse ato ele tem uma representatividade muito grande, né? Então, eu compro um terreno, eu assino a escritura e eu vou até lá e vou, com a minha pessoa, né, possuir aquela terra. É isso que Cristo está fazendo. Acabou Satanás. A igreja foi arrebatada, o start foi dado. Os selos foram abertos, o Cristo desceu e colocou os pés como um ato simbólico, né, de possessão. Agora a terra é minha. E nós vamos ver alguns capítulos aí para frente, o que vai acontecer com Satanás nesse período. Vai ficar louco, desesperado, né, porque o tempo dele é pouco, né, pouco tempo lhe resta. Nós vamos ver outro simbolismo mostrando isso aí. Então é essa tomada de posse. E aí ele vai dar um rugido, né, como leão, né, porque ele é que ruge como leão. E aí Deus Pai responde lá em cima com trovões e ocorre um diálogo, né.
E aí a ordem que é dada a João é, ó, essa revelação aqui, essa conversa, esse diálogo é algo que vai acontecer naquele tempo, e isso as pessoas só vão conhecer naquele tempo, João. Elas não vão conhecer antes. Tem várias teorias do porquê João teve que guardar isso aí. Talvez porque fosse algo de especial que Deus deu para João. Todas essas revelações, toda a revelação que João teve está aqui para nós. Mas teve algo de especial que Deus deu para ele, que foi só para ele, né? Que é a revelação dessa conversa, desse diálogo. Ou pode ser também porque esse diálogo ele tem um contexto em relação à revelação do qual Satanás não pode saber, né? Então existem escritores e teóricos, né? Teólogos que vão imaginar aí que tem a ver com isso. E isso Satanás não pode saber, porque o que está na escritura está aqui para ele ver. Mas isso que houve de diálogo entre o pai e o filho, ele não pode saber, né? Bom, fora as especulações, vamos seguir aí, né? No versículo 5, depois o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas, né? Então a gente sabe que, como diz aquele versículo, né? Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. E ele anunciou tudo isso. Está lá no Antigo Testamento, está aí no Novo Testamento. Tudo foi anunciado, tudo que vai acontecer já está escrito. Muitos cuidados que a gente tem que ter com as tais novas revelações. Deus tem uma revelação nova, né? Deus tem um mover novo. Você tem que ter muito cuidado, porque Deus já nos explicou, Deus já deixou claro para nós aquilo que vai acontecer, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. E ele anunciou os profetas e ele vai cumprir, não há demora. Então, muitos entendem que aqui o tocar da sétima trombeta, né? Depois a gente vê os 7 cálices, né? Que são correspondentes. Tem alguns autores que entendem que os 7 cálices e as 7 trombetas se tratam de mesmas coisas, mesmos atos, mas de perspectiva diferente. Tem outra linha que não, que entende que é uma sequência cronológica. Você tem, né, as 7 trombetas sendo tocadas, depois, né, você tem os 7 cálices sendo derramados, e aí sim o retorno físico de Cristo, né? Lá em Jerusalém. Então, isso aí vai da interpretação, vai do entendimento de cada um, isso não compromete o entendimento todo, né? Muito bem. Aí no versículo 10, 8. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Isso aí é uma referência forte a Ezequiel. Vamos continuar. E fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que engoli, meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Então, interessante aí, porque lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 a 10, se alguém quiser anotar aí vai ser legal para consulta depois, né? Ezequiel 2, 8 até o 10 e Ezequiel 3, 3, são 2 referências que vão falar exatamente isso, né? A revelação que Ezequiel teve, ele teve que fazer a mesma coisa. Ele teve que comer o livro, e o livro ele tinha esse gosto doce na boca e azedo no estômago. Então, alguns intérpretes aí, alguns estudiosos entendem da seguinte maneira, né? O livro, o rolo, né? Esse rolo, a gente viu que é o rolo onde se abre, né? Quem abre é o cordeiro, que é digno, ele abre os 7 selos, né? Somente ele é digno.
E esse rolo, ele é uma simbologia, né, da retomada de posse da terra por parte de Cristo. Essa retomada de posse é uma alegria, porque a gente vê os santos celebrando. Quando vai abrir o selo, eles celebram. Quando vai tocar as trombetas, eles celebram. A galera já está lá arrebatada, o negócio deles é celebrar, né? Tudo eles vão celebrar, fora aquela hora que eles fazem silêncio, né? Mas a celebração é enorme. Então, o gosto é doce na boca. A retomada de posse de terra é doce, é maravilhoso, mas às custas de quê? De muito juízo, de muita tribulação, né? Às custas do derramar de muito sangue, de muita destruição. Nós sabemos que abrir os selos, primeiro que abrir os selos já é tribulação na terra, né? Já é juízo divino. A gente vê que o toque das trombetas também é juízo divino. A gente vê que o derramar das taças é juízo divino. Então o pau quebra, é uma loucura, né? E a gente viu que é muita morte, 1/3. Quando se fala de 1/3 da humanidade, é uma loucura. 1/3 dos seres vivos é uma loucura, né? Então, às custas de muita coisa, então no estômago é azedo, né? Então, essa é uma das simbologias, né? E aí no final, a gente vê aí ele fazendo um alerta sobre a questão da pregação do evangelho. Então, nós estamos vendo aqui que neste período, e muitos estudiosos entendem que esse período das 7 trombetas aqui compreende os 3 anos e meio finais, ou seja, depois que o anticristo rompe o pacto, depois que ele comete a abominação da desolação, que o profeta Daniel falou em Mateus 24, Jesus confirma, né? Esses 3 anos e meio finais são realmente esses anos onde acontece tudo isso, né? E aí vai haver pregação do evangelho do reino, mais uma vez destacando. O evangelho da graça, ele é pregado desde Pentecostes até o arrebatamento. Este evangelho é o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? É aquilo que Israel espera hoje. O Messias virá. O rei virá. Esse será o evangelho pregado no período da tribulação. Não é igreja mais. Não é igreja. Né? É outra realidade, é outro contexto, né? É outra recompensa, inclusive, né? É completamente diferente aí. São 2 grupos diferentes, dos redimidos que fazem parte da igreja e os redimidos que não fazem parte da igreja. Isso aí dá pano para manga, dá para mais algumas EBD aí, né? Muito bem. Bom, então nós estamos avançando aí agora para o capítulo 11. Quem está chegando agora, quem chegou atrasado, Apocalipse capítulo 11. Vamos lá no versículo 1. Depois disso recebi uma régua de medir parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas vestidas de roupa de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. 42 meses, 1260 dias. Se vocês fizerem a conversão, 42 meses, 3 anos e meio, significa, 42 meses e 1260 dias significa 3 anos e meio. Olha o que eu falei antes. Olha essa simbologia, os 3 anos e meio aí de novo, na metade da semana de anos, ou seja, uma semana de anos são 7 anos. 3 anos e meio mais 3 anos e meio é 7 anos. Então nós estamos vendo isso aí de novo. Vanilda, minha querida, não estou conseguindo acompanhar. Se você tiver alguma dúvida específica, você fale aí. Se for assim, questão geral, a gente vai caminhando, a gente vai indo e voltando, não tem problema, tá? Fica tranquila. E até porque eu também até hoje não entendo algumas questões de Apocalipse. Então, não tem nada de anormal você dizer que não está conseguindo acompanhar, não. Isso é normal, porque até eu tô assim, viu? Mas Apocalipse é assim mesmo, tá? Mas se tiver alguma dúvida específica aí, pode falar. Tanto a Vanildo quanto qualquer um aí. Fiquem à vontade, tá? Muito bem. Então, medir o templo. Medir o templo, não meia essa área dos gentios, porque essa área é uma área destinada, né, aos gentios por 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Então vamos lá. Primeiro, a ideia de medida aí, né? Medir o quê? Medir o templo. Olha só o templo de novo sendo falado.
uma questão literal ou uma simbologia? Pode ser as duas coisas. O fato é que, mais uma vez, uma referência aos judeus, mais uma referência ao judaísmo, mais uma referência sobre o Antigo Testamento. Então, para deixar claro, muitas vezes a gente lê Apocalipse da perspectiva de igreja, tem horas que é para a igreja, mas tem horas que está se referindo ao povo de Israel e está buscando referências lá do Antigo Testamento. A gente precisa ter isso claro, saber diferenciar essas duas coisas, tá? Quando está falando aí do templo, o templo, né, de Salomão, o templo foi construído depois, né, lá no período lá do Esdras e Neemias, né, reconstrução do templo e tal, e que foi construído depois lá pelo Império Romano, se não me engano, né, na época de Jesus lá. Esse templo ele tinha, né, o Santíssimo, o Santo dos Santos, não, o Santíssimo é o Santo dos Santos, né, o átrio exterior, se não me engano, e o pátio externo. Enfim, tinha 3 partes, né, do qual eram destinadas a pessoas específicas, o sacerdote, aqueles que vinham adorar, e os gentios ficavam lá fora. Então a ideia dos gentios lá fora, que ele está falando, não meça essa área, né? A questão da medida aí, no decorrer do versículo, ele delimita o que é questão do tempo, né? Então por 3 anos e meio, né, a adoração, o templo, eles vão estar em posse de gentios. Os gentios pisarão esse templo. Então, aí a gente tem uma ideia, tem alguns intérpretes que consideram que o templo vai ser reconstruído, né? E que esse anticristo, a figura do anticristo, vai usar isso, né, a reconstrução do templo, como algo de muito valor para os judeus, né? Ontem e hoje, né? Então, ele fazer isso, ele reconstruir o templo é uma coisa que tem um significado muito especial para os judeus, e que esse templo sendo reconstruído por 3 anos e meio, esse pacto de paz que ele sela com Israel, é o período que os gentios irão pisar por esse templo. Mas aí nós vemos logo em seguida, né, que vai anunciar aí as 2 testemunhas, né? Então essas 2 testemunhas, vamos entrar agora na compreensão de quem são essas 2 testemunhas, o que elas vão fazer, né? Então Apocalipse aí, o capítulo 11, a partir do versículo 4, olha só, vamos lá, 2 testemunhas, todo mundo fala sobre isso, todo mundo que entra no Apocalipse fala, não, e as 2 testemunhas, quem são as... Vamos lá, foco aí agora. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser matá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante um tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para fazerem virar sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Versículo 7. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o moço que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma, ou Egito. Durante 3 dias e meio... o simbolismo aí de novo. Os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Olha isso. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros. Que é isso, Natal? Porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles. E eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficavam com medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. Enquanto os seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. Até que, enfim, alguém reconheceu, né? O segundo ai já passou, mas olha, o terceiro ai virá logo. Nossa, é muito rico esses versículos sobre as 2 testemunhas. Vamos lá. Em primeiro lugar, qual é o ministério delas? Pregar o evangelho. Por quanto tempo? 3 anos e meio.
Essas duas testemunhas pregam o evangelho, fazem milagres, morrem, ressuscitam e sobem aos céus. Só isso, por si só, já é uma mensagem extremamente importante para a gente ter compreensão seguinte. O ministério das duas testemunhas é mostrar para o povo judeu que aquele Messias lá atrás, que veio, pregou o evangelho, fez milagres, morreu, foi ressuscitado e subiu aos céus, que ele era o Cristo. É a partir desse ponto, principalmente do ministério das duas testemunhas, que os judeus irão reconhecer que Cristo era o Messias. Isso é maravilhoso. Isso é bacana demais. O ministério das duas testemunhas é o tapa na cara dos judeus, para eles entenderem que tudo aquilo que aconteceu com Jesus lá atrás está se repetindo com as duas testemunhas. A grande questão é quem são essas duas testemunhas? São as duas oliveiras. Oliveira tem um simbolismo muito grande para o povo de Israel. E aí a gente vê que dentre os milagres que essas oliveiras fazem, nós temos aí fechar o céu para que não chova. Nós temos aí como milagre transformar água em sangue e conjugar qualquer tipo de praga, né? Lançar pragas, né? Tudo obviamente sob o poder de Deus. Então, tem muitas pessoas que falam assim, uau, isso aqui é Elias e Moisés. Porque quem que fechou o céu para que não chovesse? Elias. Quem que transformou a água do rio Nilo em sangue? Moisés. Quem que conjurou várias pragas? Moisés. Aí várias pessoas fazem esse link. É Elias e Moisés. Ainda tem um fato de que lá na transfiguração, com quem que Jesus conversa? Com quem que Jesus conversa no Monte da Transfiguração? Elias e Moisés. Elias, pelo que a Bíblia diz, ele não morreu. Ele foi arrebatado, né? Cavalos de fogo subiram com ele, né, numa carruagem. E Eliseu ficou lá, igual bocó, olhando para aquilo, né? E Moisés? Moisés não se sabe onde o corpo dele foi enterrado, né? Tanto que houve até uma peleja, né, entre Miguel e Satanás em relação ao corpo de Moisés. Olha que loucura, né? Então, tem muitos intérpretes que acreditam que Elias e Moisés serão as duas testemunhas. Outros entendem que serão duas pessoas que vêm com poder, com unção, vamos dizer assim, né? A mesma que estava sobre Elias e sobre Moisés, né? Como eu disse, Elias não morreu, mas Moisés até então morreu, né? E aí alguns intérpretes entendem, bom, deve ser Elias e Moisés mesmo, porque Elias vai representar aqueles que não morreram e foram arrebatados, né? E Moisés vai representar aqueles que foram ressuscitados. Então, pensando na questão do arrebatamento, né? Não vai ter alguns que vão ser ressuscitados e outros que já estiverem vivos que vão ser arrebatados. Então, eles são uma simbologia desses dois grupos. Então, tem alguns que pensam nessa direção. Interessante. É uma visão interessante, né? Então, partindo aí desse princípio, a gente entende, né, que pode ser uma coisa ou outra, mas isso não faz tanta diferença quando a gente tem dimensão de que o que ocorre com essas duas testemunhas é exatamente aquilo que aconteceu com Cristo. Ele veio, pregou a mensagem, realizou milagres, milagres esses maravilhosos, que justamente são milagres, né, que validam a mensagem que ele trouxe. Eles são mortos, né, eles são ressuscitados, e é interessante porque no contexto da morte dessas duas testemunhas acontecem algumas coisas interessantes. Lá no versículo 9, durante 3 dias e meio os povos de todas as nações, tribos e línguas, raça olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Cristo foi sepultado, né? E aí, né, naquele período, correu-se até a notícia de que os discípulos foram lá e roubaram o corpo dele. Então, esse é um erro que eles não vão cometer. As duas testemunhas foram mortas,
né? Aí eles, não vamos sepultar, não, vamos deixar aqui para todo mundo ver. Né? Então, entre aspas, não cometeu o mesmo erro de sepultar. Vamos deixar aqui para todo mundo ver. E aí deixaram lá. E aí, olha só o que acontece. Os povos da terra ficaram felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presente uns aos outros. Qual data do ano que a gente troca presente? Todo mundo troca presente. Natal, gente. É Natal. O nascimento de Cristo. Eles vão trocar, eles vão substituir o Natal pelo quê? Pela morte das duas testemunhas, que enchia a paciência do mundo, denunciando o seu pecado, apontando o pecado e apontando também para o retorno iminente, o retorno iminente do Messias, do rei de Israel, do rei que virá. Essa era a mensagem das testemunhas. E é uma mensagem tão incômoda que eles celebraram a morte deles e instituíram uma nova data, substituindo o Natal. Né? Muito bem, interessante isso aí. Lá no versículo 11, mas depois desses 3 dias e meio, 3 dias e meio, semelhante lá a Cristo, né? Um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. Ressurreição aí, né? E todas as pessoas que viram ficaram com medo terrível. Olha só, elas ficaram com medo. Então, é aquilo que eu sempre falo, a tribulação, a grande tribulação, ela tem uma série de fenômenos, né, que parecem que são coisas naturais, mas não são intervenções divinas. São intervenções divinas, né? A chuva de meteoros, de granizo, de fogo e tudo mais, tudo isso que acontece, né? 1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 da vida terrestre, tudo comprometido, 1/3 dos seres humanos, né? Tudo isso são pragas terríveis. Mas elas são intervenções sobrenaturais, são espirituais. E aí, nada maior, nada mais espiritual do que essas duas testemunhas serem mortas e serem ressuscitadas. Então é mais uma amostra de que esse período ele é diferente. Né? São duas testemunhas que morrem e ressuscitam. Né? E aí, é interessante porque aí no texto, né, elas ficaram com medo, né? As pessoas ficavam com medo. Aí eles subiram aos céus, né? Versículo 12. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha dos céus e lhes dizia: suba aqui, né? É um arrebatamento, né? A ascensão deles, como aconteceu com Cristo no Monte das Oliveiras. Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem, e naquele momento houve um violento terremoto. Gente, se vocês forem olhar, né, no mapa, né? Aqueles mapas que tem as placas tectônicas, Israel se encontra num local de encontro de 3 placas tectônicas. O dia que rolar um terremoto lá, vai ser um terremoto violento mesmo. Fisicamente falando, Israel está numa localização terrível de terremoto. E aí aqui vai dizer: a 10ª parte da cidade foi destruída, morreram 7.000 pessoas. Pesquisa aí, terremoto que matou 7.000 pessoas. Outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza de Deus. Aí, olha só, umas ficaram com medo, outras ficaram com medo e não fizeram nada, e outras ficaram com medo e louvaram a grandeza de Deus. Depois de selos abertos e trombetas tocadas, até que enfim algumas pessoas se convertem, principalmente judeus. Isso aqui é lá em Israel. Tudo que a gente estava lendo até então é no mundo inteiro. Agora nós estamos falando de Israel. Israel, aquilo que eu falei, é um tapa na cara deles. Vocês mataram o Messias. Essas duas testemunhas, elas são para mostrar para vocês aquilo que vocês fizeram com o Cristo, com o seu Messias, né? Vanilda, confirma aí, nós salvos em Cristo não estaremos mais aqui neste tempo, né? Não, nós estamos lá de cima, vendo tudo numa super TV de LED, né? Tô brincando, né? Tô exagerando, mas a ideia é essa, né? Porque como a gente viu aqui ao longo do texto, João, que representa a igreja, ele foi arrebatado nessa visão e ele se encontrou no céu, e a visão dele é de cima para baixo. João representa a igreja. Então o que está acontecendo aí, ele nessa simbologia da igreja, ele está vendo lá de cima o que está acontecendo. Nós como igreja voltaremos com Cristo, né, para sermos reis e sacerdotes,
Aí quando ele voltar, aí, ó, obrigado, Simone, Simone sempre me ajudando. Terremoto no Nepal, mais 7 mil mortos, né? Foi uma tragédia enorme, né? Pensa em 7 mil mortos. Nepal, né? Eu não sei o tamanho, já que você está pesquisando aí, olha o tamanho do Nepal em relação a Israel, aí, o tamanho, né, em metro quadrado aí, né? Dá uma olhadinha aí, se você puder. Eu tô exigindo demais também, né? Já tremor de 7,8 graus na escala Richter, muito alto, né? Muito bem. Bom, e aí termina o texto. Segundo ai já passou, isso é só um ai, né? O segundo. Mas olha o terceiro ai virá logo. Aí vamos lá, continuando, Apocalipse 11, versículo 15. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora ao nosso Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todos sempre. Dá a ideia de que é iminente, que isso aí tocou a trombeta, pá, Jesus volta. Por isso que tem alguns que acham que trombeta e cálice são a mesma coisa, de uma perspectiva diferente. Aí vamos lá, a declaração. Os 24 líderes, 24 anciãos, que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças, porque tu tens usado o teu grande poder e começastes a reinar. Olha que legal. O início de uma era. Gente, o início de uma nova era. Mas nova era no bom sentido, né? Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira. E a hora de os mortos serem julgados. Já está falando de julgamento, né? Chegou o momento de recompensar os teus servos, os profetas. Recompensa, galardão. E todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então parece que aqui é logo antes de Jesus voltar, assim, na iminência. Mais uma vez eu digo, por isso que alguns estudiosos acham que trombeta e cálice é a mesma coisa, né? Eu não sei o que achar, eu sei que são juízos severos, né? Mas o texto realmente dá um embasamento muito forte para essa teoria mesmo. Aí 19, então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a Arca da Aliança foi vista lá dentro. Olha a Arca da Aliança, onde está a Arca da Aliança? E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Olha que legal, tem gente que vira e fala assim, chama a Arca da Aliança, né? Tem gente procurando aqui até hoje, né? Tá lá em cima, já subiu. Claro que assim, a Arca da Aliança ela tem um simbolismo, né? Ela representa a presença de Deus. Uma coisa interessante é que essa arca ela é levada, né, quando Israel ia conquistar, né, as nações aí na Terra Santa. E essa Arca da Aliança, né, ela tem uma referência enorme à questão dos judeus mesmo. Olha, interessante, de novo, mais uma referência judaica, não é igreja. Não é igreja, é para os judeus. Mais uma referência para os judeus, né? A presença da Arca da Aliança no céu, né? É interessante quando a gente pensa nisso, é muito conveniente lembrar da Arca da Aliança, porque quando Israel foi retomar a posse da Terra Santa, porque todo mundo fala, tomar a Terra Santa já era de Israel. Israel deixou a Terra Santa, né? Eles cavavam poços, né? E isso delimitava a área deles, né? Parece que essa era uma maneira que os povos antigos tinham para determinar que uma área era deles. Cavar poço, abrir um poço ali, o terreno é deles. Então, Israel já tinha feito isso na época de Abraão, né? Então, a terra prometida já era de Israel antes do Egito. Então, eles passaram tempo como escravos no Egito. Depois, quando eles voltaram, eles estavam retomando a Terra Santa. Então, a Arca da Aliança ela tem essa simbologia. E a retomada da Terra Santa ela tem uma simbologia que é exatamente o quê? A retomada de Cristo em relação a todo o planeta. É uma simbologia. E a presença da Arca da Aliança é a presença de Deus nessa retomada. Sem Deus não há retomada. Por isso que nós vimos lá no início. Quem é digno de abrir os selos e retomar, né, a escritura dessa terra? Só Cristo.
né? Porque ele morreu e ressuscitou. Olha que legal. Isso é lindo, gente. A quantidade de simbologia. Quando a gente começa a estudar Apocalipse e a gente começa a ver essa quantidade de simbologia, é lindo, é maravilhoso. E por isso que é muito especial a gente conhecer a história de Israel. Porque essa simbologia vai se encaixando, é igual um quebra-cabeça difícil. Que quando você monta, você fala assim, nossa, que legal, que prazer que dá. Saber que Deus, né, ele trata o ser humano de maneira didática e ele é fiel. Então essa fidelidade dele faz com que as promessas lá no Antigo Testamento, que às vezes a gente até passa batido por elas, ainda sejam cumpridas, né? Com toda letra, com todo tio, vírgula, ponto final, assim como Jesus falou, tudo vai ser cumprido, né? Então isso é muito legal, muito maravilhoso, né? Bom, e agora o capítulo 12, né? Nós estamos hoje aqui impecavelmente, né? 20 minutos para cada capítulo. Bora-se embora. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Então apareceu no céu um grande misterioso sinal. Era uma mulher. E o seu vestido era o sol, debaixo dos pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Então vamos lá, quem é essa mulher, né? Essa mulher é Maria, né? Tem muitos cristãos aí pelo mundo que entendem que essa mulher é Maria e por isso consideram Maria de uma maneira tão especial, né? Eu já vi uma citação de uma referência dessa, né? Realmente Maria foi uma mulher especial, mas ela foi uma mulher, né? Um ser humano, tão pecador quanto nós, escolhida e agraciada por Deus, privilegiada, né? Um dos seres humanos mais privilegiados que já viveu nesse planeta, mas apenas uma mulher, né? Que precisou da cruz, né? E da ressurreição de Cristo para ser redimida. Maria não está sendo representada aqui, né? A gente vê que é uma simbologia, um símbolo, né? Um símbolo muito forte aqui, né? É um sinal. O próprio versículo 1 fala, né? Apareceu no céu um grande e misterioso sinal. João não está dizendo que tem uma mulher pronta para dar à luz, né? Voando no meio do céu. Não, ele está dizendo é um sinal. Isso é muito importante, né? Era uma mulher, o seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua e ela usava na sua cabeça uma coroa, tinha 12 estrelas. De quem que nós estamos falando o tempo todo aqui, né? Em relação ao Apocalipse, o dia do Senhor, a grande tribulação, nós estamos falando de Israel. Essa mulher é Israel. Deus chama Israel de mulher em várias partes do Antigo Testamento, inclusive de mulher infiel. Então Deus trata Israel como mulher. E Cristo trata a igreja como noiva. A igreja nunca foi chamada de mulher. A igreja é chamada de noiva. Israel já foi chamada de mulher. Então isso a gente tem que diferenciar. Israel é essa mulher. Ela está vestida de sol, né? Coberta pela proteção divina, aí, como ocorria, né, no Antigo Testamento. Debaixo de seus pés estava a lua, né? Então, a ideia de estar sobre as trevas, né? Sobre as trevas, né? Vencendo as trevas, né? A coroa tinha 12 estrelas, né? As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, né? A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Quem que Israel vai gerar para o mundo? Ela gera o Messias, né? Israel, como nosso próprio pastor Carlos já falou, ela foi o ventre do Messias, né? E aí vamos no versículo 3, dá uma pausa aí em relação à mulher. E apareceu no céu outro sinal, era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz a um filho que governará todas as nações com barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. Então olha só que interessante, né? Aqui já entregou quem que é a criança. A criança é quem? A criança é aquele que vai reger as nações com barra de ferro. Pronto, é Cristo. Não tem dúvida. A Bíblia não descreve nenhuma outra pessoa, né, com essa simbologia, nenhuma outra, né, vai governar as nações com barra de ferro. É Cristo que está falando aqui. E como é uma simbologia, a mulher não é a igreja, porque a igreja ela surge
do Evangelho, ela surge a partir de Cristo, né? Antes não tinha igreja. A mulher não é Maria, né? Porque Maria, como é uma simbologia, né? Ela gera fisicamente Cristo, mas ela é uma israelita, né? Ela é uma descendente de Davi, né? Assim como José, então da descendência de Davi. Então, descendência de Davi, aí tem o pacto, a aliança abraâmica, né? Então, essa criança, ela descende, né? Tá aparecendo, né? Ela descende, ela vem do povo judeu, né? O ventre de Jesus, o ventre do Messias é o povo judeu. E aí fala sobre o dragão, né? Olha o dragão aí, né? Figura dragão vermelho, 7 cabeças e 10 chifres. Ele com a cauda arrastou do céu a terça parte das estrelas. Interessante, porque a estrela tem uma simbologia de anjo, e tem muitos que entendem, né, que quando se fala, né, de Satanás ter levado consigo no seu ato de rebelião 1/3 dos anjos de Deus, a base que eles se fundamentam é essa. Não tem nenhum outro texto na Bíblia que vai falar sobre isso, né? A sobrancelha, pô, quebrou as pernas aí, hein? Sacanagem. Mas já não é a primeira pessoa que fala isso, não. Eu tô comentando aqui, gente, que a Priscila tá falando ali, ó. A Gabi viu o André na live e está falando, pastor. Será que é a sobrancelha? É a sobrancelha, cara. Nós somos irmãos de sobrancelha, não tem jeito. E tem várias pessoas que falam que a gente parece, né? Então eu aceito aí de bom grado, que eu gosto muito da pessoa dele, é parceirão, é mano, né? Tamo junto aí. Então, olha só que interessante, esse dragão, né, que é Satanás, aí a simbologia é própria de Satanás, ele levou consigo 1/3, né, dos anjos que se tornaram demônios, né, hostes celestiais, aí, né, principados e potestades, né, que dominam sobre o nosso mundo. Por isso que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a guerra que ocorre aí, né, no mundo espiritual, uma guerra enorme, né? Muito bem. A criança ela foi tirada e levada para perto de Deus. Então esse Messias que estava entre nós, né? Que estava junto da mãe, que é Israel, né? Ele foi tirado de Israel, pelo menos por um tempo, né? E está junto do Pai, né? Muito legal essa simbologia. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela, né? Esse deserto ele tem um simbolismo muito grande na história de Israel, não só pela questão, né, do que representou literalmente, né, naquele período onde Israel saiu do Egito e iria tomar posse da terra e ficou perdido dando volta no deserto, né, e como foi ruim para eles, mas também a questão da simbologia mesmo. Deserto é perseguição, né? Deserto é tentação, igual Jesus foi tentado no deserto. Deserto é tempo difícil, é luta, é superação, né? É tribulação. Então Israel passando por tribulação e tal. E aí é interessante porque especialmente nesse versículo 6, que assim, do versículo 1 até o 5, a gente está falando do passado. De repente, o texto se localiza no presente. Qual que é o presente? A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. 1260 dias é quanto tempo, irmãos? É 3 anos e meio de novo essa referência. Então, nós temos aí mais uma vez a referência dos 3 anos e meio, no qual Israel vai passar por uma tribulação enorme, na metade desses 7 anos aí, onde o anticristo ele rompe, né, esse pacto, essa aliança com Israel, e aí começa a sofrer, né, não só os juízos divinos, mas também os juízos vindo, né, do anticristo. Né? Muito bem, no versículo 7, olha só que legal. Depois houve guerra no céu. Quem que está lá nessa guerra do céu, gente? De novo, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão que combateu junto com seus anjos. Miguel é o arcanjo representante aí de Israel, né? Lá em Daniel fala de Miguel. Né? Então, Miguel de novo aqui, ó, lutando contra o próprio Satanás. Né? Lá atrás, ele, quando estava a disputa, né, pelo povo de Moisés, Miguel não lutou, ele falou que o Senhor te repreenda. Lá em Jó nós vemos, né, quando os filhos de Deus se apresentam, né, para Deus, no meio deles está Satanás, né, a rodear pela terra. Mas aqui o que está rolando é guerra. Ou seja, aquilo que eu falei, né, lá no início.
Nós temos aí o arrebatamento, nós temos a abertura do selo, simbolicamente, né, Jesus pisando, né, sobre a terra, né, e sobre o mar, e retomando a posse da terra, né, esse ato simbólico aí. E aí nós temos tudo isso. É óbvio, né, que Satanás sabe que o tempo dele está chegando, né, a derrota dele também, no fim desses 7 anos, e aí nós vamos ter essa guerra espiritual no céu. O que acontece depois? Versículo 8, mas o dragão foi vencido, e por isso ele e seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, aí ó, revelou a identidade, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Olha essa informação, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Dá uma discussão teológica forte. Ele foi jogado sobre a terra e seus anjos também foram jogados junto com ele. Não está chamando de demônio, hein? Está chamando ele e os anjos dele. Olha só os anjos. Então é para a gente ter essa dimensão. Eu falei assim, anjo não, anjo de Deus não, tem anjo do mal aqui, né? O anjo do mal é o que a gente chama hoje de demônio, né? Mas a Bíblia está falando anjos de Satanás, né? Muito bem, os seus anjos, né? Aí versículo 10, então ouvi uma voz forte no céu que dizia, agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei, agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Sabe quando fala que Satanás, igual quando a gente vê lá nos primeiros versículos de Jó, né? Estava a rodear a terra, chegava lá para Deus, falava, aquele servo seu ali, Jó, é uma acusação, né? Acabou. Ele faz isso, não é só com Jó não, todo mundo. Ele faz isso com todo mundo, ele acusa diante de Deus, né? Ele faz isso com todo mundo. Acabou, ele foi lançado fora. Então, se por um tempo ele poderia ficar rodeando, indo e voltando, e levando pegadinha, acabou, agora ele vai ser lançado fora. E aí, olha só, o versículo, eu até me perdi aqui, é o 11. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Isso na tribulação, hein? Portanto, ó céu e todos que vocês vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Só tem mais um pouco de tempo. Só mais um pouco. Esse pouco, nós estamos dizendo lá nesse período de 3 anos e meio. Né? É o único período que ele sabe, que ele tem convicção de que realmente resta pouco tempo. Porque se for falar assim, hoje, é hoje. Não, não é hoje. Ele não tem a menor ideia de quanto tempo lhe falta. Mas quando ocorrer o arrebatamento, ele vai saber que falta a ele 7 anos. Mas mesmo assim, ele vai tentar fazer aquilo, né, que ele está inclinado a fazer. Né? Muito bem. Simone representa a fuga de José e Maria para o Egito na tentativa de proteger Jesus quando Herodes manda matar os meninos tentando matar Jesus. Pode ser assim, é uma referência, é uma simbologia pequena, mas na verdade, essa simbologia de José e Maria fugindo para o Egito é mais uma vez, né? Porque Jesus é a presença de Deus entre eles, né? E aí a fuga para o deserto, né, do povo de Israel, né? Então você tem uma ligação, na verdade José e Maria irem para o deserto como é que eu posso dizer, algo que eles fizeram que remete a Israel lá no deserto quando fugiu do Egito, a caminho da Terra Santa, né? Então, na verdade, um é simbologia do outro. E não, este texto de agora de Apocalipse é simbologia disso aí, tá bom? Ambos, o texto de Apocalipse e esse que você colocou, Simone, são simbologias do que aconteceu em Israel lá no passado, né? E apontam, né, para o que acontece no fim dos tempos, né? Que é essa revelação de Deus ao povo de Israel após o arrebatamento e durante o período da tribulação, eles reconhecerem Cristo como Messias. Todo o objetivo é que eles reconheçam Cristo como Messias, né, para que
essa retomada de posse efetiva do planeta e não daquela terrazinha santa, pequenininha, né, aconteça, tá? Bíblia em ação é legal. Mandei a informação que você pediu. Cadê a informação? Ô, Jesus, deixa eu ver aqui se eu acho. Não vi não. Se você quiser mandar, pode mandar aí, tá? Vamos lá, continuando aí. Só um minutinho, voltar a tela, beleza. Agora, para finalizar, a gente tem 4 minutos aí, vai dar certinho. Vamos lá. Olha só, versículo 13, 12, versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz ao menino, ou seja, Israel. Perseguição pesada a Israel. Porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Olha só, lembra dos 144 mil selados? Lembra? Esses 144 mil selados representam Israel. Eles foram selados e protegidos. Então, provavelmente, esse simbolismo ele tem relação com o meio da semana, onde aqueles que foram marcados, a gente viu lá atrás, são protegidos, né? Então essas asas que foram dadas aí, né? Então o dragão lançou a água da sua boca como se fosse um rio atrás da mulher para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou em pé na areia, né? Então a simbologia de uma perseguição, uma grande perseguição, né? Os 144 mil selados, eles não são mortos, mas são perseguidos, né? Então a ideia é essa, morto não, perseguido sim. Israel é 7 vezes menor do que o Nepal. Nossa, bicho! 7 vezes menor. E a população é 3 vezes menor. Então, o impacto, né, que um terremoto desse causa no Nepal, ele é muito menor do que causaria em Israel. Não é isso mesmo? Se Israel é 7 vezes menor, toda essa energia do terremoto seria concentrada numa área menor, o que faria um estrago maior, né? Menor em tamanho e 3 vezes menor em população. Se fosse 7 vezes menor em tamanho e 7 vezes em população, aí poderia tipo que dar na mesa, mas não, né? Interessante. Obrigado por clarear nosso entendimento. Pessoal, muito bem, olha só. Então, fechando aqui, né, o que nós estudamos hoje, né, nós vimos aí que nós ainda não tivemos o tocar da última trombeta, né? Obrigado, Simão, Deus te abençoe, valeu pela ajuda aí, valeu demais. Nós não tivemos aí, né, os cálices sendo derramados e muitas coisas já aconteceram, né? Nós tivemos um novo simbolismo aí do passado, né, e do futuro, nessa figura da mulher e do dragão, e aquilo que eu falei lá no início, quando a gente começou a estudar Apocalipse, é uma loucura. Se você seguir cronologicamente, achando que um capítulo é um evento, aí o próximo capítulo é o evento que se segue ao capítulo anterior. Se você sempre fizer esse estudo desse jeito, você vai confundir a sua cabeça e você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? Então essa simbologia da mulher e do dragão, ela reúne uma série de coisas que vai acontecer, né? Na outra semana, então, nós continuamos aí com o capítulo 13, 14 e 15, tá? Muito obrigado aí, 18 segundos. Galera, Deus abençoe, muito feliz com vocês aqui. Obrigado pela participação. Hoje vocês participaram pouco, estiveram acanhados, mas guardem as suas dúvidas se surgirem durante a semana e a gente tira todas elas. Eu quero que todo mundo entenda tudo. Beijo, fui!